Fala galera do canal Bodybuilding Brasil, olha eu aqui mais uma vez, Vitinho Lima. Depois de uns dias aí ausente do YouTube, eu resolvi descansar um pouco depois da competição Muscle Contest Nacional, onde vocês sabem que eu fui um dos comentaristas lá. Já de volta aqui agora e vamos fazer os comentários sobre duas categorias, que foi as que mais me mandaram direct no Instagram, que foi Renato Cariani vencendo o overall da Master na Classic Physique e também Thiago Lins vencendo o overall da Bodybuilder e se tornando o mais novo profissional. Então se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve. Como vocês viram aí, tem saído bastante conteúdo. Eu me ausentei apenas esse final de semana por conta dos trabalhos na Muscle Contest, que inclusive teremos a live também no Muscle Contest Brasil do Rio de Janeiro, onde teremos Kaique Pro e os outros atletas, assim como Vini Mapro competindo na Men's Physique. Então fica ligado aqui no canal que lá eu vou transmitir também algumas coisas aqui pra você. Então se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. Sem muita enrolação, bora lá! Então galera, a primeira categoria que eu queria falar era a categoria do Renato Cariani. Eu recebi muito direct, muita gente pedindo explicação. Então eu vou passar pra vocês ponto a ponto. Galera, eu já venho acompanhando o bodybuilding há quase 20 anos e tenho pegado muito feedback, eu tenho aprendido bastante, agora com o pessoal da Muscle Contest, tendo a oportunidade de conversar com o árbitro do Olímpia e pegar feedback do cara, eu tenho aprendido mais ainda. Então eu vou tentar passar para vocês aqui uma visão de árbitro, coisa que também, galera, talvez eu até esteja me precipitando em falar aqui para vocês, mas eu já conversei sobre o curso de arbitragem para mim com o pessoal da Muscle Contest e logo vem novidade aí pra vocês, né? Então, desde já queria passar pra vocês que eu vou passar aqui a visão de árbitro, beleza? Então vamos dar uma olhada no duplo bíceps de frente. Lembrem-se que Classic Physique favorece muito o vacuum pose, né? E desses outros atletas no duplo bíceps de frente, o mano aqui, se eu não me engano, depois ele mete um vácuo, mas logo de cara, e é a primeira impressão que os árbitros têm, logo de cara a gente viu que ele não mandou o vácuo, enquanto que o Renato e o mano aqui do lado mandou o vácuo. E o mais importante, pose. Eu não gosto muito como o Renato Cariani posa. Esse, no meu ponto de vista, ele diminui muito o volume de pernas. A gente que tava lá consegue ter uma noção do volume, da diferença de noção do volume de perna de um para o outro, que era muito discrepante, galera. A diferença não era pouca, né? Era muito visível, principalmente para mim que estava de frente para o palco e daquela visão de árbitro mesmo. Na minha frente só tinha a cadeira dos árbitros, né? Então, vamos falar aqui de físico em si. Como eu já falei, tanto na live da Muscle Contest quanto no podcast do Cariani, uma coisa que eu peguei com o Tamer Elguint, árbitro do Olímpia, foi o seguinte: o árbitro, ele não vai procurar suas qualidades, ele vai procurar os defeitos. Qualidade, todos os atletas que estão no palco, eles têm. Então, eles vão procurar aqueles que têm menos defeito. Por isso que o atleta que tem menos pontos são os atletas que vencem, porque os pontos, quanto mais pontos, significa que mais pontos negativos você tem. Então o árbitro, ele procura por pontos negativos. E aí, começando logo aqui, ó, de baixo pra cima, eu não vou falar nem da panturrilha, porque eu falei que a panturrilha do Cariani era superior, mas muita gente falou que era superior, mas compatível, que o mano também não tinha canela de cachorro, etc, essas ideias aí, né? Então, mas a gente vê aqui que o quadríceps fica muito inferior ao tronco, né? A gente vê que o quadríceps, ele é bem menor com a relação do tronco. Da cintura pra cima, o Carlos estava com um shape sensacional, muito denso. Inclusive, quando eu vi ele posando sozinho, eu achei que ele venceria o Cariani. Porém, na hora dos confrontos, eu olhei assim e falei, mano, o Cariani tá mais proporcional, então provavelmente ele vai levar. Então, como vocês podem ver, eles são muito compatíveis em volume. O Renato Cariani tem um pouco menos de densidade muscular do que o Carlos, e o Carlos estava com a definição melhor da cintura pra cima. Porém, como eu falei pra vocês, Cariani estava com um shape bem mais proporcional, e proporção é um dos 3 pilares do bodybuilding. Então, Cariani já venceria por essa questão de estar com a proporção maior. Eu vou passar para vocês aqui um atleta que sempre foi prejudicado por conta de proporção, mas por enquanto vamos continuar aqui avaliando as poses. Vamos ver agora o peitoral de lado, vamos tentar pausar na hora que os dois tiverem na melhor pose, no melhor ângulo. Pronto. Aqui o que a gente pode notar é o seguinte:
Um outro fator muito importante no bodybuilding, ventres musculares arredondados. Aí a gente vê aqui que o Mano aqui tá com ventre muscular arredondado, o Cariani também com ventre muscular arredondado, enquanto que o Mano tá com a linha mais reta do que os outros dois. E fica bem evidente o volume da lateral da coxa dele com qualquer um dos outros atletas, tanto o Cariani quanto o outro Mano aqui, né? Então, nessa parte de pernas, ele já ficaria para trás. Braços são bem compatíveis, eu acho que o braço do Cariani é um pouco maior, o Cariani não contraiu esse peitoral, enquanto ele contraiu e acabou fibrando, mas isso não é critério, os árbitros não exigem isso daqui. Então, na pose de peitoral de lado, eu acho que os dois estão bem compatíveis, o abdômen do Mano com um detalhe a mais, o Serratio também com um pouco de detalhe a mais, mas o Cariani também estava com detalhe, né? Então eu acredito que essa questão de proporção de lado também conta, além do ventre arredondado que o Cariani mostrou ser bem melhor nesse quesito. Vamos agora para o importante nas poses de costa, que foi quando eu falei, assim que eu e o Leandro tava comentando lá, eu falei, Leandro, isso vai ser decidido de costas. Pronto. Aqui a gente já vê um grande erro de pose do Carlos, né? Que eu acredito que agora na Casa dos Campeões ele vai conseguir melhorar isso. Ele estava com esse braço mais alto do que esse, então cria essa desproporção, né? Essa assimetria, na verdade, entre esse lado das costas para esse daqui, né? Mas a condição de definição dele estava superior à do Cariani, mas como vocês podem ver, ó, são costas compatíveis. O Carlos também não estava, tipo, muito superior acima do Cariani. E os pontos fundamentais para essa decisão, ó, se liga no volume de panturrilha do Renato Cariani, o posterior de coxa com marcações e o glúteo fibrado. Nesse vídeo talvez vocês não consigam ver com exatidão, mas se vocês forem dar uma olhada na live, e principalmente eu que estava ali, ó, em cima assistindo o campeonato, o Carlos estava com bastante sobra de pele nessa região do glúteo. Então, como o Tamer fala, árbitro vai procurar defeitos, aqui o posterior de coxa já entraria como defeito, o glúteo também já entraria como defeito e o Cariani venceria na proporção. Por isso que no podcast e na live da Muscle Contest eu falei que eu acho que o Cariani venceu em todas as 4 poses da Classic Physique. Vamos continuar dando uma olhada aqui. Aqui agora no abdômen e perna, galera, eu quero pausar aqui para... Aí, nesse momento aqui o Carlos meteu sim o vácuo. Eu queria passar para vocês aqui a questão, se vocês, talvez nesse vídeo aqui vocês não consigam ver, mas os oblíquos do Cariani estavam bem superior aos oblíquos do Carlos Souza, então isso também foi um definitivo para que o Cariani vencesse, além da estética melhor, né? Então eu acredito, galera, que em todas as 4 poses, as poses em que os atletas fazem a mesma pose, porque a sua pose clássica favorita, cada um faz do jeito que quer, né? Então acredito eu que no duplo bíceps de frente, no peitoral de lado, no duplo bíceps de costa e no abdômen e pernas, no meu ponto de vista, a proporção do Cariani, além do shape estar compatível ao shape do Carlos, foi suficiente para vencer essa competição e inclusive pegar e conquistar o seu Procard. E galera, o que eu queria passar para vocês tá aqui ó, Samir Troud contra David Henry. David Henry com uma condição bem superior à do Samir Troud. David Henry com um tronco muito mais denso e até as pernas mais densas do que o Samir Troud. Vejam a diferença do volume de costas, da densidade, do glúteo, do posterior do Samir para o David Henry. Mas sabe quem ficou na frente nessa competição? Samir Troud ficou à frente do David Henry nesse Arnold Classic. Aí eu vos pergunto, por que Samir Troud venceu o David Henry nesse Arnold Classic aqui? Proporção. David Henry é um cara fenomenal, tem um tronco foda, fora do normal, um shape absurdo, uma densidade fora do normal, porém as pernas, principalmente o quadríceps, foge muito da proporção do tronco, e isso já fez com que David Henry perdesse para vários outros caras, como inclusive também José Raymond. Notem mais uma foto aqui, ó. Então, realmente, essa diferença de tronco para as pernas conta demais. Como eu falei aqui, proporção são um dos 3 principais pilares do bodybuilding. Agora vamos falar sobre o overall da Muscle Contest Nacional. Aqui, infelizmente, a câmera não pegou tão centralizado, mas eu já queria falar para vocês que de frente o Thiago Lins ele não impressiona nem um pouco. Ele que já teve um problema de ruptura no peitoral e isso atrapalha demais. Já o
Christian Figueiredo é um menino, tá novo, tem muito caminho a percorrer. Creio que é um grande favorito a conquistar o título de Pro no Muscle Contest Brasil, que vai acontecer no outro final de semana. E o que aconteceu foi o seguinte, o Thiago Lins, ele venceu na muscularidade, isso daí é sem dúvida, a muscularidade do Thiago Lins. Afinal de contas, o cara foi o campeão da super pesada e muscularidade é exatamente isso, volume por altura. Por isso que a gente hoje em dia não se fala mais em volume, fala-se muscularidade justamente porque é volume por altura. Às vezes o cara é baixinho, pesa bem menos, tem menos volume, porém a muscularidade dele é superior à do outro cara, né? Então, no caso, o Thiago Lins já venceria aqui na muscularidade, que é um dos 3 principais pilares do bodybuilding. Eu vou citar para vocês aqui os 3 pilares, são muscularidade, proporção e simetria e condição de definição. São esses os 3 pilares do bodybuilding e é isso que você precisa procurar no atleta para você ver se ele vai ser campeão ou não. A gente vê que o Christian Figueiredo, ele realmente estava com um shape mais estético, mais agradável, mas ele nitidamente perdia na muscularidade e na condição de definição. Veja que quando o Thiago Lins pressionou o latíssimo do dorso, a gente viu algumas fibras. O Christian Figueiredo, ele já nem pressionou o latíssimo do dorso, mas mesmo quando ele fazia alguma contração, não fibrava tanto quanto o Thiago Lins. O glúteo do Thiago Lins tinha tanto volume quanto fibra, enquanto o do Christian Figueiredo, eu não sei se ele já treina muito o glúteo, mas acredito que ele precisa treinar para aumentar esse volume de glúteo. Então, esses aqui são os pontos definitivos. A gente sabe que de costas é que se define a maioria dos campeonatos. Aí tem cara que comenta, mas o campeonato é só de costa. Cara, existe uma diferença do que define e do que é. O que define é, você posa de frente, você posa de lado e você posa de costas. Às vezes você perde de frente, empata de lado e vence de costas, que é algo que está ainda acima das outras poses. Então, você vai ser o campeão, né? E quando a gente pega aqui as poses de costa, ó, a gente vê o seguinte fator. Nos posteriores de coxa, os dois para mim estavam bem equivalentes, né? O glúteo do Thiago Lins já estava com bastante fibra e estava bem superior nessa questão. Região lombar dos dois, no meu ponto de vista, estavam equivalentes também. Dorsal do Thiago Lins mais espessa do que a do Christian Figueiredo. Afinal, o Christian Figueiredo, cara, é uma criança, tem... Mano, o futuro que esse cara tem dentro do esporte, não dá nem pra mensurar. O cara realmente tem uma genética muito foda, uma linha de estética muito boa. Então esse cara com um bom investimento, sem dúvida, vai ser um dos melhores profissionais do Brasil. Mas, voltando aqui agora, ó. O ombro do Thiago Lins estava que era só fibra, galera. O recorte do tríceps e do braquial do Christian também estava muito bom, mas do Thiago Lins estava muito profundo, ficou muito evidente, principalmente eu que estava lá de cima vendo. Então, quando virou de costas, eu tive certeza absoluta que o Christian Figueiredo não venceria o Thiago Lins. Chegou próximo, conseguiu fazer uma briga boa, conseguiu. Mas, no meu ponto de vista, o Thiago Lins ainda foi tranquilamente superior ao Christian Figueiredo. Também não ficou tão distante assim. E para aquela galera que quer, que pede, que implora, que chora, que mija nas calças, se não falar, eu vou falar com vocês sobre pontos de aplicação local. Se vocês perguntarem para mim, você acha que o Thiago Lins faz aplicação local? Minha resposta é, no meu ponto de vista faz, mas essa é a minha opinião, não quer dizer que é a verdade absoluta. Eu acho que ele tem um shape muito cheio, tem algumas extremidades do corpo muito pontiagudas e que deixa meio um aspecto como se ali foi preenchido. Eu posso afirmar foi preenchido? Não, eu não sou irresponsável como muita gente nos comentários, né? Então fica claro que a gente tem que falar algumas coisas, porém, sem afirmar nada, porque não tem como provar. Mas os ombros do Thiago Lins parecem ser montados, o braço dele parece ser montado. É montado? Eu não sei. Mais uma coisa eu sei. O Thiago Lins, ele conseguiu evoluir demais a densidade muscular. Ele me surpreendeu com o shape que ele apresentou. Já vi Thiago Lins em algumas competições e posso falar para vocês, a densidade que esse cara estava no palco, sensacional. Quando eu vi o Thiago Lins pintado, deitado ali na arquibancada, esperando a hora da competição, me deu vontade, eu vou falar a verdade pra vocês, deu vontade de ir lá, apertar a mão dele e falar, parabéns, novo profissional. Eu preferi não ir lá falar nada disso aí, até porque também não quero chupinhar ninguém, não quero ser
tietar ninguém, também não sou puxa-saco de ninguém, mas quando eu vi o tamanho do cara, a densidade, e eu já tinha visto os outros atletas que iriam competir, porque afinal de contas eu estava trabalhando no evento e vi na pesagem todo mundo pesando. Então eu posso afirmar para vocês, quando eu vi o Thiago Lins antes do palco, eu já falei, mano, o cara vai levar. Então, meu ponto de vista, Renato Cariani venceu a sua categoria, venceu o overall, foi o profissional com tranquilidade, sim. Christian Figueiredo, um atleta excelente, no meu ponto de vista, uma das melhores genéticas do Brasil. Infelizmente não estava no nível do Thiago Lins para vencer o overall e se tornar profissional, mas eu acredito que ele é, sim, o próximo aspirante a conquistar o Procard do Brasil. Lógico, sempre tem uns caras que tá na caverna e do nada aparece no dia da competição, igual o cara que ficou na segunda colocação para o Thiago Lins. O cara era um monstro, gigante, numa condição muito boa. O Thiago Lins venceu por pouco na categoria dele, mas se nenhum desses monstros assim que sai da caverna e do nada aparece numa competição aparecer, provavelmente nós veremos aí Christian Figueiredo, próximo IFBB Pro, vencendo aí, quem sabe, o Muscle Contest Brasil, mas isso é apenas uma especulação. Então é isso aí, galera. Eu sei que é um vídeo atrasado, mas, cara, era muita mensagem no Instagram e eu cansei de explicar a mesma coisa para todo mundo e eu preferi fazer isso logo em vídeo. Logo mais já tem mais vídeos sobre outros assuntos aqui, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, deixa o like aí. E é isso aí, beleza? Falou e fui!